pra gente começar aqui, eu queria que você falasse porque quem eram essas mulheres? Como você... Eu sei que é difícil, é muita coisa. Então, eu já fiquei tão íntima delas que eu já chamo as minhas mulheres. Então, as minhas mulheres são mulheres comuns, né? Pessoas infames, como diria o Foucault, que em algum momento foram atravessadas pelo poder e tiveram suas histórias registradas. Né? O que acontece? Algumas delas bem transgressoras, bem a fim de quebrarem com os padrões de comportamento da época, mas, acima de tudo, mulheres que estavam enfrentando, né, os problemas dessa sociedade patriarcal, dessas estruturas que colocavam essas mulheres em situações difíceis. Né? Eu fui selecionando as histórias, ali no primeiro capítulo eu começo contando a história de uma moça, que eu dei o nome de Clara, porque uma exigência do judiciário é que, como os processos eram recentes, eles me pediram para não usar os nomes tal qual apareciam nos processos. Então, eu criei nomes fictícios para eles, para proteger a identidade das pessoas. E aí, uma dessas histórias que eu conto no primeiro capítulo é a história da Clara, que ela quer se separar. Ela está vivendo ali na década de 40 e não existiu o divórcio só vem existir no Brasil em 1977. E ela quer se separar justamente argumentando que ela casou muito cedo, porque a mãe ficou viúva, e nessa época a mãe viúva com a filha, as pessoas se preocupavam muito com a honra dessa filha, o que poderia acontecer com ela. Então a família se preocupou em arrumar um bom casamento, um bom partido, um homem de posses para ela, mas ela argumenta que nunca amou esse homem. Eles, de acordo com ela, eles aumentaram, né, a idade dela, ela tinha 13 anos, aumentaram a idade para 18, 17, para ela poder casar. E aí ela se separa, de acordo com o depoimento dela, porque ela não ama esse cara, ela quer viver uma nova vida. E como ela é uma mulher pertencente à elite, e ela estabelece um outro relacionamento, ela não quer viver na condição de mancebia, porque o casamento não era dissolvido, né? Você tinha um desquite, mas o laço matrimonial, ele permanecia. E aí é claro que ela tem um processo negado, mas aí por meio da história dela, eu fui buscando outras histórias, fui vendo como era essa questão do desquite, como o desquite também aprisionava as mulheres daquela época, porque mesmo não vivendo com o marido, elas deviam manter os padrões de comportamento, eles tinham controle sobre o comportamento dela, ou porque eles pagavam uma pensão, ou porque elas ficavam responsáveis pelo cuidado com os filhos. Então qualquer deslize que elas cometessem, elas seriam condenadas, perdiam a pensão, perdiam o filho. Essa dependência era muito grande. E outra coisa que eu fiz a partir dessas histórias, não só da Clara, de outras histórias que eu encontrei também, foi verificar a questão da mulher no Código Civil, no Código Penal, como é que essa mulher era vista. E aí eu me deparo com a questão da honra, que é muito pesada sobre os ombros das mulheres e sobre os ombros dos homens também, em alguns momentos. Uma coisa interessante que você levantou, então era somente uma separação de corpos? Somente uma separação de corpos. Porque você ainda tinha um Estado muito preso àqueles ideais ali da Igreja Católica, né? Que foi a religião oficial da gente até pouco tempo atrás, se você for levar em consideração o período que eu estou trabalhando. Aí o que acontece? Eles seguem esses preceitos. Para a Igreja Católica você nunca separa. O casamento é um laço indissolúvel. Então eles seguiam esse mesmo princípio. Você vai ter uma série de processos aí em que as pessoas tentam dissolver esse laço, mas não conseguem porque a lei não permitia, né? Como eu falei antes, é algo que só vai ser permitido em 77 aqui no Brasil. O governo Geisel, se eu não me engano, foi o divórcio. Mas uma coisa que chama atenção, no caso, essa mulher, ela se separava de corpos. Ela continuava mantendo o nome do marido dela. Sim. Ela ainda tinha direito à herança desse marido, se ele viesse a falecer. Você conseguiu dimensionar isso? Porque é uma coisa de maluco, né? Assim, hoje a gente pensa assim, desculpa, porque você conseguiu dimensionar isso? João, assim, eu fui muito dimensionada porque as fontes estavam me levando, né? E tu coloca essa questão da herança e realmente foi um ponto que eu não investiguei. Mas falando em herança, uma coisa muito interessante que eu encontrei foi o seguinte, foi que casamento era algo muito caro. E as pessoas das classes populares, elas não se casavam. Elas estabeleciam laços aí de mancebia, que eram condenados, inclusive, pela sociedade. Só que elas viviam anos assim. Aí o que acontece? Essas mulheres casadas
casadas não, que viviam nesse estado de mancebia, quando os maridos faleciam, muitas famílias eram desleais e tomavam tudo do marido, mesmo sabendo que a mulher tinha passado uma vida com ele, porque no estado de mancebia ela não tinha direito a nada. Então isso eu observei através dos processos que eu analisei. E assim, é difícil você não tomar partida, é difícil você não se sentir indignada com essa estrutura. Como a família do homem sabe que aquela mulher viveu décadas com aquele cara, mesmo não sendo casado, mesmo não tendo o nome dele, e mesmo assim, depois da morte, tem a capacidade de tomar tudo que aquele casal construiu, se apoiando no fato de que eles não estabeleceram um laço oficial. Porque é uma questão assim que você pensa, então esse sistema ele funcionava de uma forma para classe alta e para classe baixa. Você observa de padrões, por exemplo, essa mulher de classe alta que você fala, que é a Clara, o nome dela, que você colocou o nome de Clara, é isso? Assim. Ela foi à justiça, ela teve que entrar num processo judicial, ela foi presa, alguma coisa nesse sentido? Não, ela não foi presa. O que acontece? Ela se sentia oprimida porque para as classes populares, você viver em relações informais, isso era comum. Você tem ali as mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas, lavadeiras, enfim. Elas estabeleciam esses laços e estava tudo certo. Até você se deparar com questões como a que eu falei. No caso da Clara, o que acontece? Ela era uma mulher que pertencia à elite. Então, o fato de estar numa relação informal incomodava muito ela, porque aquele meio que ela frequentava exigia isso mais do que os meios, as pessoas que estavam ali, que eram pertencentes às classes populares, por exemplo. Ela não, ela pertencia a uma classe social mais alta, então ela queria esse laço do matrimônio, ela queria essa relação oficial, e ela acabou não obtendo porque não existia essa possibilidade dela dissolver o laço de casamento com o marido. É tipo assim, né? Se você escolhesse um casamento errado, ou a família, você viveria um inferno a sua vida toda, né? A vida toda era indissolúvel.